Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. Na verdade, né, esse editorial é meio que extraoficial. Eu tinha feito uma combinação com vocês que final de semana eu ia dar uma pausa pelo menos por alguns dias, até eu encontrar alguém para me dar um help aqui, para me ajudar, né? Mas as coisas estão acontecendo e eu quero bater um papo com vocês. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo sobre o governo Lula e o desespero. Desespero total por causa da incursão militar que o Donald Trump começou a fazer agora. Eu falei para vocês o seguinte: olha, eu estou vendo um momento histórico acontecendo. Eu estou vendo a esquerda latino-americana definhando debaixo da força militar do Donald Trump e da pressão do próprio povo que já não aguenta mais esse modelo socialista de poder. Eu disse para vocês que o Donald Trump, ele já fez a testagem que ele precisava para ver se o mundo estava preocupado com o autoritarismo do Trump, que todo mundo assim fala, ou se estava cada um cuidando do seu próprio umbigo. E a resposta é: cada um está cuidando do seu próprio umbigo. A China não quer caçar briga com os Estados Unidos, já sentou para negociar. A Rússia teve ontem relações lá com os Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra. Ou seja, está todo mundo muito tranquilo. A Europa está preocupada demais com medo da Rússia atacar. Então, tem ninguém preocupado aqui com a América Latina. Então, o Trump mandou o exército para cá e ele vai fazer uma coisa que anteriormente ninguém teria coragem de fazer, com medo da opinião pública internacional. Vai invadir outro país e chutar o traseiro do ditador Nicolás Maduro. Isso é fato. Só que é o seguinte: se o Maduro cair, não vai cair sozinho. O Donald Trump não está atrás do Maduro, ele quer pegar o Foro de São Paulo inteiro. O Petro já estremeceu, o Lula já estremeceu. E aí, eu já tinha dito isso para vocês no último editorial de sexta-feira. Agora, dá uma olhadinha nessa belezura, né, que o jornal O Globo trouxe pra gente. Pra eu ter o gostinho de falar: eu avisei, eu disse que eu estava certo. Olha só, o governo Lula acompanha com preocupação o envio de militares dos Estados Unidos à América Latina. O Lula entendeu que o Trump, se preciso for, vai entrar com o pé na porta. Se preciso for, entrar com ações militares aqui no Brasil, com a desculpa de pegar o PCC e pegar gente socialista aqui também, vamos dizer, né, o governo, o Trump vai fazer, gente. O Trump não está de brincadeira. Ó, crise diplomática. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com preocupação a decisão do presidente Donald Trump de enviar forças aéreas e navais para o Mar do Caribe Meridional. A justificativa de Washington é que a medida será tomada para lidar com ameaças de cartéis de drogas latino-americanos, segundo a agência Reuters, né, que é uma agência bem esquerdistinha, né? A movimentação ocorre no momento em que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, está em viagem a Guatemala. Segundo ela, porém, a operação ocorre em águas internacionais, não se configurando como intervencionismo. Mas, para auxiliares de Lula, o envio de militares é preocupante, abre aspas, em qualquer circunstância, especialmente se uma força estrangeira invadir o território brasileiro. Mas a notícia que chegou a Brasília sobre o tema tem como origem só a imprensa. Tá, é só a imprensa, mas o Marco Rubio, que é o secretário do Donald Trump, ontem ele confirmou, a turma já enviou, sim, né, militares, e foi um efetivo gigantesco de militares, ou seja, gente suficiente para fazer um limpa, para fazer uma guerra, né, foi enviada para o Mar do Caribe. O Donald Trump não mandou não sei quantos mil soldados aqui para a região da América Latina para ficar enfrentando o traficantezinho de droga, não, gente. Ele chegou para limpar primeiro a Venezuela, depois Cuba e depois tic-tac, tic-tac. Quem vem primeiro do Foro de São Paulo? Deu para vocês entenderem o tamanho do negócio? Pois é. Tem outra brincadeirinha para a gente ler aqui também, da Folha de São Paulo. Boa de ler. Olha só. O governo o Lula, acha que o Trump quer uma mudança de regime no Brasil e prevê ações para além do Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula acha que o Trump
Vai fazer de tudo para o Lula cair, entendeu? Agora, qual o interesse do Trump? É só afastar o poderio econômico da China? Não é só afastar o poderio econômico da China, aqui da América Latina, não. É tirar toda, né, vamos dizer assim, a ingerência da China aqui na região da América Latina, a influência da China aqui na América Latina, mas também é se perpetuar com os republicanos no poder lá nos Estados Unidos. Ou seja, é fazer exatamente o que o Bukele fez. É limpar a canhota, é limpar a esquerda todinha, é derrubar tudo quanto é estátua do Che Guevara, tirar tudo quanto é símbolo nazista, comunista, limpar tudo isso, né? Tirar a ideologização dos professores, fazer uma nova estrutura, arrancar um monte de juiz corrupto. O Noboa já está fazendo isso lá no Equador. Então o Trump entendeu, ou eu dou uma de Bukele, só que eu vou fazer ao meu estilo, eu vou limpar a América Latina inteirinha. Agora, deixa eu te contar um dado, tá? Um dado importante. Lá, hoje, grande parte do eleitorado americano, que já são cidadãos americanos, são descendentes de latinos. São pessoas, descendentes aqui da América Latina, que foram para os Estados Unidos para fugir de regimes socialistas. Então, 99,9%, né, dos latinos ficaram felizes em ver os seus países, né, se vendo livres dessa turma, né, radical socialista. Olha aqui, o governo brasileiro encara o tarifaço e as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil como uma tentativa de mudança do regime. Acredita que as ações do presidente Donald Trump não se restringem à pressão sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo STF, marcado para setembro. A ideia que o governo Lula tem é que o Donald Trump quer, literalmente, o fim do regime do governo Lula, junto com Maduro, junto com Cuba e muitos outros, né? E muitos outros governos socialistas por aí. Como eu disse para vocês, está virando literalmente uma batalha, né, aqui latino-americana, né? Pode se tornar até uma guerra. Vamos lá, só para vocês terem uma noção, tá? Essa matéria aqui é de um jornal espanhol, tá? Diz o seguinte: presidente do Equador confirma aliança militar com os Estados Unidos para derrotar o Nicolás Maduro. O Equador deixou as tropas, olha o tamanho da doideira que está acontecendo. O Equador deixou as tropas à disposição do Trump e disse o seguinte: se for para guerrear contra o Maduro, o exército do Equador está aqui para fazer a brincadeirinha que nós precisamos fazer. Ou seja, nós vamos usar o exército se necessário for. Ou seja, literalmente, né, ele não está de brincadeira, não está de brincadeira mesmo. Tá, peraí que eu tenho uma matéria aqui que eu estou procurando para vocês sobre o... Aqui, ó. Acho que é essa aqui, ó. Ó, matéria do Infomoney. Estados Unidos enviam fuzileiros e submarinos nucleares para as águas próximas da América Latina. Você entendeu que ele não está de brincadeira? Usar submarino nuclear armado com forças nucleares para enfrentar traficantezinho de droga? Você acha que é isso? Você acha que o Trump está chegando ali para... eu vou enfrentar o trem de Aragua ali, né, para eles não continuarem vendendo droga? Não, é para derrubar o regime Maduro mesmo. Ó, o governo Donald Trump confirmou o envio de 4 mil militares, não é um nem dois, é 4 mil militares fortemente armados, com caças, cargueiros, submarinos nucleares para enfrentar, né, aqui o regime Maduro. Ó, o governo Trump confirmou o envio de mais de 4 mil militares para áreas próximas à América Latina em uma das maiores operações militares americanas recentes na região. A missão envolve um grupo anfíbio no SS Iwo Jima, né? O grupo anfíbio é um grupo que ataca tanto pelo mar quanto pela terra, né? A 22ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais, o submarino nuclear, destroyers, cruzadores, lança-mísseis e aviões P-8 Poseidon. Esse avião P-8 Poseidon, ele tem um poder de destruição extremo, tá? Extremo mesmo. Então, assim,
não é para enfrentar facção, tá? Não é para isso. Comando sob responsabilidade do SOUTHCOM, ou seja, o Comando do Sul. Embora oficialmente voltada a combater o narcotráfico, fontes do Pentágono afirmam que o real objetivo é mostrar força e pressionar os regimes como o da Venezuela de Nicolás Maduro e os amigos do Maduro também, né? Que você sabe de quem eu estou falando. Segundo a CNN e o New York Times, Trump teria assinado a diretriz secreta autorizando o uso militar contra cartéis definidos como narcoterroristas, né? E a realidade que a gente tem é que não é só cartel que eles vão partir para cima, não. E aí, em meio a tudo isso que está acontecendo, o jogo está interessante, tá? Pousou um avião russo no Brasil no domingo passado. Na quarta-feira, ele saiu do Brasil. Esse avião russo que pousou no Brasil, ninguém sabe o que tinha de carga, quem era a tripulação, porque a ANAC não fez o registro desse avião russo. Depois descobriu-se que esse avião era um avião militar. E que esse avião saiu de Moscou, passou por Moscou, veio a Brasília e de Brasília vai para Caracas, na Venezuela. Ninguém sabe ao certo o que tinha dentro desse avião. Se são armas, o que são, se são soldados, se são grupos paramilitares como o grupo Wagner, ninguém sabe. E aí os Estados Unidos já estão fazendo uma investigação, é o que diz aqui a Gazeta do Povo, tá? Matéria da Gazeta do Povo, mistério no ar. O que transportava o avião russo que pousou em Brasília antes de seguir para a Venezuela? O deputado federal General Girão cobrou explicações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a passagem de um avião cargueiro russo de grande porte que esteve na base aérea de Brasília nesta semana. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, Girão levantou a hipótese de que a aeronave possa ter sido usada para levar armamentos, mísseis estratégicos e até mercenários para a Venezuela. Então, meu amigo, o negócio está ficando bem interessante de assistir, né? Bem interessante de assistir, né? E aí, a gente está acompanhando tudo isso aqui para trazer informações para vocês. Eu estou procurando uma matéria aqui que eu não estou localizando, onde a informação é de que o governo, o governo de Donald Trump colocou uma base militar bem na fronteira do Brasil, tá? E aí eu estou procurando aqui só para trazer para vocês. Mas vamos lá. Vou pegar, né, uma matéria do Thomas aqui para vocês. Dá uma olhada na matéria. O governo brasileiro está em choque. O envio de forças militares dos Estados Unidos para o Mar do Caribe Meridional, orquestrado por Donald Trump, é um pesadelo diplomático para o regime de Lula. O medo de uma invasão, mesmo que remota, expõe a fragilidade da soberania brasileira diante da força militar americana. A reação de Lula é de desespero e a de Trump é de domínio. Ficou muito triste para o Lula. Tomara que piore. Encerrou mandando um tomara que piore para o Lula, né? Literalmente, nesse momento, eu garanto para você que eu não gostaria de estar na pele do Lula. Achei para vocês. Eu disse que tinha, e eu achei para vocês. Dá uma olhada na matéria aqui. Os Estados Unidos anunciaram uma base militar no Paraguai para combater o crime organizado na Tríplice Fronteira. Então, sabe mesmo esse exército militar que está no Mar do Caribe? Sabe essa turma? Pois é. Eles podem descer do Caribe, atacar a Venezuela, limpar a Venezuela e descer mais e entrar dentro do Paraguai com um acordo do governo paraguaio, porque tem uma base lá dentro. E aí, daqui do lado, bem do Paraguai, bem aqui do lado, o Paraguai pode dar resposta para o Brasil, entendeu? Ou melhor, os Estados Unidos podem, né,
dar resposta para o crime organizado, tá, gente? Tô falando para o crime organizado. Ó, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, esteve em Washington para formalizar um acordo com o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. O memorando contempla ações conjuntas contra a imigração regular, estabelece protocolos para pedidos de proteção de asilo e prevê a cooperação em segurança pública com treinamento do FBI no país. Segundo Rubio, o pacto sustenta a mais ampla aliança bilateral. A mais ampla, vai ser uma das maiores bases militares. Vamos lembrar que os Estados Unidos queriam pôr essa base militar em Alcântara, que fica no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, tá? E já estava bem encaminhado para que essa base militar ficasse aqui dentro do Brasil. E aí, como o Lula lá, né, tá lá, hoje essa base militar vem para o Paraguai. Então, assim, a situação do Donald Trump tá bem favorável. E a situação do Lula, né, tá literalmente nada boa. E aí, para encerrar esse editorial, que vai ser um pouquinho mais curto, né, mas só para a gente matar aqui, olha essa matéria da revista Exame aqui do Brasil. Olha, vamos terminar com música para os ouvidos, tá? Aumenta o volume para ouvir o que eu vou falar para você. Aumenta. Você vai ver que o que eu estou falando aqui faz muito sentido. Escuta. O ciclo do socialismo na Bolívia chegou ao fim, diz ex-vice-chanceler do país. A onda rosa está acabando. Chile vai acabar a onda socialista de anos que domina o Chile. A direita esteve no Chile, mas literalmente não pôde governar. O que o Donald Trump está buscando agora é que a direita volte ao poder sem... O que aconteceu? Você acha que o Bolsonaro teve poder para fazer alguma coisa no Brasil? Vem cá, você viu a atuação da mídia, dos tribunais sobre o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro foi um governo de direita? Ele queria ser um governo de direita. Não estou falando do Bolsonaro, não venha me xingar, tá? Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não é de direita. O que eu estou te falando é, o Bolsonaro fez um governo à la Bukele de direita, ou ficou dentro das 4 linhas da Constituição, amarrado pelo tribunal que toda hora dava 72, 48 horas para ele se explicar, a mídia, que o Bolsonaro soltava um pum, eles falavam que o Bolsonaro fez um atentado contra a humanidade. Não era assim que funcionava? Então o Bolsonaro foi um presidente amplo, irrestrito, com poderes de presidente de verdade? Você pode até doer no que eu estou te dizendo, mas você sabe que não. O Bolsonaro não pôde governar. Me diz quantas vezes o STF mandou o Lula se explicar em 42 horas, em 72 horas? Quantas vezes o Lula nomeou alguém e algum ministro do STF falou, não, esse aí eu não aceito? Quantos inquéritos foram abertos contra o Lula pelo Supremo Tribunal Federal para investigar fake news do Lula? Quantos inquéritos? Quantas pessoas foram rejeitadas? Ninguém. Nada. Nenhum. Então, o Lula faz um governo de esquerda socialista do jeito que ele sempre quis. O Bolsonaro quis fazer um governo de direita, não conseguiu. Então, a ideia é o quê? Pelo que a gente está vendo, o Trump quer eliminar esses entraves que barram a direita de governar no país. A lá Bukele. A lá modelo Bukele. Então, assim, é uma esperança que se tem, é algo que se acredita, né, pode acontecer? Sim. Não é algo fácil, mas é algo que se acredita que pode acontecer, tá? Então, vou ler aqui, ó. As eleições presidenciais na Bolívia desse domingo, dia 17, deverão marcar o fim de um ciclo da política do país. O partido MAS, Movimento ao Socialismo, do ex-presidente Evo Morales, foi protagonista e comandou o país por 19 dos últimos 20 anos. Você entendeu? É a mesma coisa do PT. Quantos anos o PT ficou aqui? 16. E se não fosse o impeachment, que era para colocar alguém de centro-esquerda, ou seja, a esquerda ia ficar mais 30 anos no poder, lá com o Aécio que eles queriam, porque a Aécio não é direita. O que eles queriam fazer, né? Qual que era a ideia desses caras? Era manter no poder. Lá na Bolívia, 20 anos no poder, acabando com um país riquíssimo como a Bolívia, né? Então, está acabando. No entanto, o partido chega fraco para a disputa e deve ficar fora até de um segundo turno. As pesquisas eleitorais mostram que nomes
de centro e de centro-direita, lidera uma disputa com o ex-presidente Jorge Quiroga e o empresário Samuel Medina. O candidato do governo, o ministro Eduardo Del Castillo, aparece agora em quarto lugar. O primeiro é direita, o segundo é direita, o terceiro é centro-direita e o quarto lugar é esse asco desse socialismo. Entenderam que a onda rosa acabou, o dinheiro, a mamata do USAID acabou? É isso que eu estou explicando para vocês. Então, calma, vocês ainda verão aqui na América uma mudança significativa, uma guinada à direita. Mas para isso acontecer, é aqui que o negócio dá medo, né? Como que os socialistas vão reagir até isso acontecer? Vai ter guerra civil, vai ter bloqueio total das contas, vai ter uma destruição da moeda. O que vai acontecer? Como que esses caras vão tensionar para manter no poder? Eles vão aplicar o processo socialista que eles já conhecem. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, vamos estar acompanhando. Tô otimista, tá? Sinceramente, essa incursão do Donald Trump me deixou otimista em ver que realmente está assustando muita gente aí. Vamos ver o que está acontecendo, né, no meio dessa ação do Trump aí, mas que deixou gente com medo. Deixou. Como deixou. Pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre, se você quiser acompanhar geopolítica de verdade, se você quiser acompanhar a política brasileira, eu falei, esse vídeo foi bem mesclado entre geopolítica regional e a política nacional aqui, né? Ou seja, tudo está interligado e tudo impacta a nossa vida. Mas se você gostou desse conteúdo, compartilha e inscreva-se no canal, tá bom? E aí, ainda vou tentar trazer mais um conteúdo para vocês. Daquele meu jeitão aqui, meio fora do horário, né? Sábado é dia de descanso, só tirei um timezinho aqui para a gente poder bater um papo. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.